noite! Boa noite! Boa noite! Estamos aqui para mais uma noite do podcast do Cantinho. Com a dentista Juliana Menezes. Boa noite, pessoal, tudo bem? Esclarecendo as dúvidas mais famosas, aquelas que aparecem no consultório e que tu aí em casa também tem. Então a gente vai ser uma noite esclarecedora aqui com vocês. Sem medo. Verdade. Então agora vamos fazer um jabazinho, aquele básico. Nós temos aqui nossos patrocinadores. Odontomed, consultório odontológico, Avenida Rio Grande do Sul, 2805, Matias Velhos, Canoas. @Odontomed. Lep Brand, fabricante, venda exclusiva para lojista. @Lep Brand. La Chica Bronze, estúdio de bronzeamento no bairro Matias Velho, Canoas. @estúdio_La Chica_Bronze. VIP Store, atacado e varejo, Avenida Rio Grande do Sul, 64, sala 102, bairro Matias Velho, Canoas. @VIP_Store_atacado. Ligou Locadora, autolocadora de veículos, Rua Humaitá, 1200, Centro de Canoas. @Ligou Locadora. Mecânica VLC, Rua Berto Sírio, 240, bairro São Luís, Canoas. @Mecânica VLC. RN Atacado, atacado e varejo, Rua Santiago, 420, Matias Velho, Canoas. @rn.atacado_rs. Renata e Nicole Fotografia. O estúdio fica na Avenida 17 de Abril, 556, Guajuviras, Canoas. @renataenicole.fotografia. Teteias Presentes, presentes personalizados, Rua Gramado 366, Matias Velho, Canoas. @teteias.presentes. Renata Hair, salão de beleza situado na Avenida Rio Grande do Sul, 3830, bairro Matias Velho, Canoas. @hair_. Então agora, novamente, boa noite, doutora. Boa noite. Vamos... Se apresente para nós aí. Eu sou a Juliana Menezes Correia, cirurgia dentista, formada há 7 anos. Me formei em 2016 e a minha especialidade é implantodontia. Eu faço todas as especialidades, mas atendo todas as áreas, mas em especialização mesmo é a área da implantodontia, que é o que eu gosto, a parte cirúrgica. Show de bola. Vamos começar já desvendando os mistérios. Porque antigamente os dentistas arrancavam todos os dentes das pessoas, inclusive os bons. Antigamente, era muito difícil tu ter contato direto com o dentista. Principalmente pessoas que moravam mais retirada, né, das grandes cidades. Era muito difícil de ir ao ter dentista. Então, eles, quando ia, já optavam, tira todos os dentes para não incomodar. Então, isso era uma prática muito comum. E, inclusive, hoje eu ainda pego pacientes, assim, senhoras mais idosas, que elas tinham a ideia, os pais davam de presente de 15 anos a extração de todos os dentes e a colocação de uma prótese total para que não incomodasse mais nenhum dente. Ah, que loucura. Nossa, ainda hoje em dia... A gente Sim, ainda porque pega. a pessoa, claro, ela viveu isso, né? Ela passou por isso. O pessoal de mais de idade passou por isso, né? E Nossa, acho que não, também beleza. até hoje em dia tem mais produtos, mais o tratamento, tu consegue... Antigamente a gente tinha a ideia que para o dente não incomodar, aí dava uma cárie, alguma coisa, a questão era extrair dente mesmo, né? Tira fora para não incomodar. Hoje a gente tem recursos, é mais fácil o atendimento, de mais né? fácil acesso. Exatamente, então a gente tenta fazer um tratamento de canal, uma restauração. Hoje a gente já não... quando a gente vai fazer a restauração, a gente não precisa fazer uma abertura tão grande, a gente vai preservar a maior quantidade de dente possível, né? Então, hoje é mais fácil de a gente preservar essas estruturas e a longevidade dos dentes em questão, né? Exato, até pelas modernidades, pelos estudos que vocês vão tendo e vai aprimorando, né? E vai conservando, podemos, graças a Deus, né? Conservar os dentes, mas sempre não sair arrancando tudo fora. Com certeza.
Mas eu acho que as pessoas também não, tipo assim, tá tendo muito problema de cáries ainda, né? Mas acho por que seria a alimentação nossa, do dia a dia, Na verdade, hoje mal cuidado mesmo, né? Hoje a gente tem, na verdade, assim, as cáries estão iniciando mais precocemente, né? A gente tem bebês que pode desenvolver, pode ter cárie, né? Claro, em questão de adulto, jovens, a gente tá conseguindo ter um controle maior. Mas a questão da alimentação com muito açúcar, né? Cariogênica. Então, o meio da boca acaba ficando mais ácido, né? Mais suscetível a desenvolver as cáries. E isso já começa lá bem no início, né? Lá na infância, lá em bebê. A gente diz também que o fato de o conhecimento, muitas mães ainda não têm o conhecimento que o bebê deve ir ao dentista, deve ser levado ao dentista já no nascimento do primeiro dente. Então, muitas vezes, antes mesmo de fazer 1 ano, quando nasceu o primeiro dente, lá pelos 7 meses, então já leva para fazer o acompanhamento, para a gente já orientar como é que vai fazer a higiene, porque a gente com a criança, o bebê dessa idade, a gente orienta para fazer a limpeza com uma gaze ou com uma toalhinha, fazer já a higiene desses dentes. Sim, já começar cedo. Né? Exatamente. Então, muita gente não tem esse conhecimento e acaba levando lá com 7 anos, a criança já um pouquinho maior, então acaba desenvolvendo realmente cárie lá já bem novo. Então, quando chega para nós, a gente já tem que, intervir com restaurações. Ficou uma dica aqui bem importante. Mamães que estão nos assistindo, primeiro dente nasceu, procurar o dentista pro seu baby, viu, gente? Ficou a primeira dica da noite já, né? E bem importante. Mamães, né? Sem demora, tu tem um afilhado, um sobrinho, dá a dica. Olha, eu vi que a doutora Juliana disse que nasceu o primeiro dentinho, vamos levar pro consultório, né, doutora? Exatamente. O ideal é isso. O bebê já ter todo esse acompanhamento. Pra gente fazer a prevenção. Quanto antes chegar pra nós, melhor. A gente vai conseguir prevenir que não tenha cárie, né? Então, o ruim que ainda a gente tem a ideia de que a gente vai no dentista pra gente solucionar problemas. Exato. E não pra preveni-los. Mas o ideal é prevenir os problemas pra não tê-los futuramente. Sim. Uma fala melhor que a outra, aí, ó, é maravilhoso. É isso aí. A gente tem com essa mania de correr atrás do prejuízo e não de cuidar para não chegar nisso. Além da cáries, tem outras doenças aí, né? Em questão de relacionado a dente, a gente tem uma série de doenças, né? A gente tem doenças periodontais, o que são? Inflamação ao redor da gengiva, ao redor do dente, né? Esses pacientes que chegam para nós com os dentes já com mobilidade, que estão frouxinhos, é porque começou uma inflamação ao redor desses dentes, não tivemos o controle desse micro-organismo que está ocasionando isso, então os dentes vão ficando mais frouxinhos mesmo, e quando chega para nós que a mobilidade já está muito avançada, a gente não tem o que fazer a não ser remover o dente, né? Então, por isso, a importância de ir precocemente para a gente prevenir também essa questão da doença periodontal. A gengivite, que é a inflamação na gengiva, né? Que começa a ter um pequeno sangramento. Então, essas são as doenças que a gente vai poder ter um prejuízo futuro, que é a perda do dente. Nós temos também alguns desgastes, né, que são as erosões dentárias, pacientes, assim, que costumam utilizar muito suco de limão, laranja, coisas muito ácidas. A tendência é a gente ter muito desgaste nesses dentes, Sim. né? Então, a gente tenta resolver isto. Essa questão dos desgastes, que pode ser por bruxismo. E a gente tem outras doenças não vinculadas a dente, né?
que daí tem uma série de doenças e, inclusive, a gente tem que prevenir a questão. A gente estava nesse mês né, falando em câncer, a gente tem que prevenir o câncer bucal também, Sim, que sim. é uma doença que pode acometer uma grande número de pacientes, né? Sim. Tem 3 coisas que tu falou aí que eu quero voltar. Produção? A live tudo certinho? E... Mas a gente tem que fazer isso pro Instagram, gente. No Face? A gente tem que fazer isso no Instagram. É lá que tá a nossa audiência maior. Tu tá... Eu tô no Aline do Cantinho. Eu também tô. Quem sabe Mas a quem gente tirou ali? compartilha... Caiu? Não, deu eu aqui no Instagram. No Insta aqui também não. Mas tem que entrar ali Tem que... Quem sabe a gente compartilha, pessoal. Quem é usuário só diz como encerrar o vídeo, a transmissão. Então. Assim não é aqui, tem que ajustar ali com o Alex. Barbaridade. Quem sabe a gente compartilha o do Face. É que a grande maioria tá no Insta, né? Sim. O único Tem- espectador no Face sou eu que tô aqui. Tá, tem como a gente, de repente, compartilhar lá no... Eles têm que entrar ali pelo Insta. Eu não tinha visto, não tinha conseguido. Eu não consegui entrar também. Eu não tinha visto. Senão eu já tinha parado antes. Tá rolando a live no Facebook. Sim, gente. Eu sei que está rolando a live aí no Facebook, mas vamos tentar fazer ela entrar pelo Insta. O nosso pessoal, muita gente tá lá, aqui eu vou aproveitar depois, é claro, mas a gente tá aí resolvendo problemas técnicos. Quem sabe faz ao vivo e resolve ao vivo, né? Simples Com assim. certeza. Não, a gente Até pro Vamos pessoal não dar um perder a jeito. informação. tem informações bem importantes aí que a gente tem que compartilhar. Exatamente. Não, tu tá cheia de fã, né, Ju? Cheia de fã. Hoje já veio mais, viu? A propagandinha. Doutora Juliana, Aline, muito obrigado por essa indicação maravilhosa. É só feedback. Não é assim, eu Aline, te vi lá, fui lá no consultório, gostei. Não. É feedback, é texto, né? Ai, a gente agradece. O negócio é grande. A gente tenta fazer o nosso melhor. O pessoal tudo encantado, né? Eu sou suspeita, né? Sou suspeita, mas a minha família toda veio atrás da Ju. Vem de Gravataí, minhas tias, meus verdade. irmãos, minhas irmãs, todo mundo vem atrás da Ju. Conseguiram, meninos? Nossa Agora sim. propaganda. Agora sim! Estamos ao vivo, gente Vou do postar. céu! Vamos postar lá, peraí. Meus amores do Insta, deu um erro. Demorou um pouquinho pra gente perceber, corremos atrás, consertamos ao vivo porque a gente não parou de ser transmitido no Facebook. Mas a gente parou porque a gente sabe que tem bastante gente esperando aqui pela live e pelo Insta. E encerramos o assunto antes que vocês perdessem mais ainda. Então, Eu acho que nós vamos... Vocês sabem até que momento a live em algum momento teve pelo Insta? Não, eu acho Pode que não. falar, Pri, só pra gente se comunicar. Sim, teve, mas só nos primeiros tópicos ali dos patrocinadores. Só? Só. Voltemos. Vamos voltar, gente, porque eu acho que é importante e a gente tem tempo pra isso. Que eu tava controlando o tempo, é 9h15. 9h15 é tranquilo, acho que dá Vamos pra... voltar. Ju. O meu não tá acessando ainda. Tá, mas aqui tá, graças a Deus, agora tá tudo certo. Eu vi aqui, Cantinho da Aline tá ao vivo. Não te preocupa aí, Ju. Vamos se Então, apresentar de novo, gente? O que tu acha, Ju? Vamos lá? Vamos Com lá, eu certeza. acho que é importante. Desculpem aí quem entrou 9 horas e não viu a live, mas consertamos a tempo de fazer os esclecimentos com a Ju. Eu já aprendi várias coisas, mas agora ela vai repetir, vai ficar mais forte a informação. Ela vai Vamos ver ficar se a gente fixado. consegue É repetir verdade. Bora lá, fala e te apresenta, Juliana Menezes. Eu sou a Juliana Menezes Correia, cirurgia dentista, sou formada há 7 anos, especialista em implantodontia, atendo as outras especialidades, mas essa é a que eu realmente amo fazer, que é a parte cirúrgica, né? Então, sou casada, tenho uma menina, tenho uma filha. Que eu conheço. Segue aí, Márcia, que eu tô avisando o pessoal do seu live. Beleza. Aqui a gente começou na pergunta que antigamente
dos dentistas, acabavam arrancando todos os dentes, por exemplo, tava com um dente com problema, acabava arrancando aquele com problema e aproveitava como ia sobrar um ou dois, já arrancava tudo também, né? Por que se tinha esse pensamento antes? Antigamente era difícil, né, de ir até o dentista, pessoas que moravam longe, né, da cidade grande, né, então não tinha tanto acesso, então quando ia ao dentista, para que não corresse o risco de ter dor e não conseguir ter acesso, Sim. já optavam em fazer extrações e remover os dentes, né, inclusive eu ainda tendo senhoras mais, senhoras mais idosas que ganharam de 15 anos a extração de todos os dentes para colocar uma prótese total para que não tenha dor, problema. não tivesse mais problema futuramente com essa questão de dor que era muito, muito difícil de ser Sim. solucionada, né? E como é que tá ele? Resolvi já, mandei todo mundo aqui enlouquecido, mandando mensagem, cadê a live, cadê a Ju, cadê a Ju? Estamos todos aqui, gente, desculpe aí mesmo, tentei responder rapidamente aqui o pessoal que tá tudo me perguntando. Vamos focar aqui na segunda pergunta. Cada vez as pessoas estão ficando mais com os dentes cariados, cada vez mais cedo. Por quê? Na verdade, a gente tem uma alimentação bem cariogênica, né? Que é uma alimentação que a bactéria se desenvolve com muita facilidade. A gente diz que a cárie é um fator, é multifatorial, né? A gente tem que ter vários fatores, mas eu tenho que ter a bactéria e o meio. E o meio ácido são esses alimentos com mais açúcar. Então, crianças, né, estão consumindo açúcar mais precocemente, então desenvolve. E a falta um pouco de conhecimento. A gente tem essa questão que o ideal é levar, né, o bebê, a criança, ao dentista já quando surge o primeiro dente. Então, mesmo antes lá do primeiro ano. Pra gente ter o acompanhamento e cuidar desses dentinhos. Acontece muito, né? Chega pra nós já crianças de mais idade, 6, 7 anos, que já estão com cárie. Então, vez de a gente conseguir fazer a prevenção lá no início, a gente acaba tendo que solucionar o problema que é a cárie. Isso ainda com dente de leite ainda, né? Ainda com dente de leite. Então, a gente aconselha que as mães levem as crianças, os bebês, ao dentista pra gente poder orientar como é que vai fazer as higienizações já nesta idade de menos de 1 ano. Pra prevenir e não remediar. Exatamente. E temos também, no caso, as cáries, que seria uma doença dos dentes, vamos dizer assim. Mas tem muitas doenças também que pela boca, pela má higienização dos dentes, pode causar também, né? A gente tem uma série de doenças, né? Vinculada a dente, vinculada à própria questão de boca, né? Mas em relação aos dentes, a gente tem uma série de possibilidades de doenças. A gente tem a gengivite, que é a inflamação ao redor do dente, na questão da gengiva mesmo, aonde o paciente pode ter sangramento. Bem pode comum, inclusive, né? Bem comum ter sangramento, ter edema, ter inchaço na gengiva, né? Essa inflamação, então, que acomete ao redor da gengiva, ela pode descer ao redor do dente, que a gente chama, então, de periodontite, que é a inflamação ao redor do periodonto, que é o que segura o dente. Então, muitos pacientes acabam chegando a nós com os dentes com mobilidade, com os dentinhos frouxos, porque né, não tem o conhecimento. Então, a gente sempre fala que o ideal é ir ao dentista, fazer as limpezas periódicas e fazer as avaliações para que a gente não tenha esses problemas, né? Junto com essa questão, a gente tem outras doenças, como erosão dentária, que são os desgastes que a gente pode ter nos dentes, né? Por causa do bruxismo, a gente tem desgastes de dente. Por alimentação muito ácida, a gente pode ter desgaste de dente. Escovação muito forte. Uso de escovas inadequada, que são as escovas duras e médias. A gente aconselha sempre que seja usado escovas macias, para que não tenha desgaste,
agrida tanto a questão da gengiva, né? Então, por isso a importância de a gente ir ao dentista pra gente poder levar essas informações a toda a população, né? Que é essa questão do uso qual é a escova ideal, como é que deve fazer a higienização, quais são os cuidados que deve ter desde a infância, né? Então, e a gente tem uma série de doenças que a gente pode ter, tanto que envolvendo a questão de dente, quanto a questão de boca. Hoje também é muito importante a gente falar na questão de câncer bucal, que é uma doença que muitas vezes a gente não conhece, né? Encontra como se fosse um machucado, que aquilo ali não cura. É bem comum câncer em lábio por causa de envolvimento de sol. Pessoas que trabalham na agricultura acabam desenvolvendo alguma coisa em relação a isso. Então, é muito importante ter o acompanhamento para que a gente não tenha essas evoluções dessas doenças, né? Tá saindo do roteiro, mas eu quero perguntar uma coisa. Seria aconselhado, assim, uma vez por ano ir no dentista? A gente aconselha fazer as limpezas periódicas a cada 6 meses. Aí eu tô atrasado. Porque já seria uma visita com Na limpeza tu já teria ali, né? Sem demora, se tem algum problema, a dentista já vai te avisar. E tu já vai poder correr atrás de ver o que é preciso fazer e o que ser feito. A gente diz que 6 meses é o período de evolução de uma cárie. Que quando eu vi era uma manchinha branca, depois de 6 meses ela já vai estar um pouco mais avançada. Sim. Então, a gente consegue controlar esta questão de cárie. Em alguns pacientes que tenha, por exemplo, problema periodontal um pouco mais avançado, que não consegue fazer as higienes como deveria, a gente aconselha até a cada 4 meses. Então, tem que ser visitas periódicas mesmo. Uma vez por ano, a gente já está num processo que a doença pode estar já mais avançada quando procurar o dentista. Sim. Então, o ideal mesmo é a cada 6 meses para a gente poder ter o controle dessas doenças, tanto periodontal quanto essa questão de cárie, né? A Ju tá falando sobre a doença periodontal. A gente tá ainda... A maior parte do meu tratamento a gente já fez, né, Ju? Com certeza. Foi algo que, assim, que eu enrolava há muito tempo, gente, mas tipo assim, muito tempo, porque a gente pensa que é caríssimo, que tá fora do nosso alcance em algum lugar. Alguns lugares pode até ser, mas assim, é um valor super acessível e que é um problema grave, porque tipo assim, meus dentes estavam frouxos, gente. Eu tenho 39 anos, né? Então a gente fez ali, o meu caso foi dividido em 4 quadrantes, né? Uhum. Daí cada semana eu fazia um quadrante. Vai anestesia, não precisa se preocupar. A doutora o tempo todo perguntando como a gente tá se sentindo. Depende o quadrante. Tinha dias que eu ficava assim, algumas horinhas assim, judiadinha, quietinha, né? Mas super tranquilo, sem choro, bem de boa, mas é claro, vai de caso para caso. Depende do caso, né, Ju? Tem que ser em 6 partes, né? Dependendo da agressividade da doença, né? Se acomete todas as áreas dos dentes, porque a doença periodontal não... Quando ela está mais avançada, os dentes vão ficando frouxos, né? Mas ela vai acometendo áreas. Então, quando a gente tem áreas mais específicas, a gente consegue diminuir a quantidade de seção. Quando ela está muito avançada, fica mais difícil de a gente fazer em quadrantes, daí a gente vai dividir em sextantes, que é para diminuir a questão da anestesia, o quanto tempo o paciente vai ficar de boca aberta ali, né, pra gente fazer todo o processo, mas tem casos que a gente consegue, dentes muito específicos, a gente pode fazer em 2 sessões, arcada superior e arcada inferior, depende. Depende do grau, vamos dizer assim. Né? Exatamente, depende do grau. E a gente pode, em alguns casos que os pacientes estão com aquela área muito inflamada, a gente pode entrar com antibiótico, que ele diminui, né, a proliferação daquelas bactérias que estão ali. Não soluciona o problema é só solucionado por raspagens mesmo, a gente remover o micro-organismo, mas o antibiótico ele consegue reduzir uma quantidade, então facilita o tratamento. Sim. Tá? Então a gente pode, em alguns casos, dar medicação também. Tudo começa pela avaliação, né, Ju? Tudo se começa pela avaliação. Pra ter noção do teu caso, que um caso varia
do outro, né? Por isso que a gente diz que o ideal é ir ao dentista, fazer a primeira limpeza e nessa questão a gente vai avaliar Vai quais são conseguir as avaliar. necessidades que esse paciente precisa. Oi? Vamos lá? Tem uma pergunta para nós. Tem uma pergunta pra nós. Olá, boa noite. Boa A voz noite. misteriosa tá diferente, né? Eu sou a Priscila, prima do Rafa, trabalhamos juntos aqui. Hoje eu vim ajudar o pessoal na live, aqui no podcast do Cantinho. A pergunta é a seguinte: quanto à automedicação, nessa questão das dores na boca, enfim, quando a gente precisa prestar atenção e realmente consultar um especialista? Na verdade, em relação à medicação, é sempre o ideal é que o médico ou o cirurgião dentista que estão aptos para isso, né, vai receitar mediante aquela realmente necessidade. Por quê? A gente tem, por exemplo, a gente pode ter uma inflamação, a gente pode ter uma infecção, a gente precisa de repente tomar um antibiótico ou vamos precisar só um anti-inflamatório. A gente tem, o brasileiro tem esse hábito, né, de tomar medicação. Ah, eu tô com dor, eu vou tomar medicação e depois a gente vê. Né? Certo. Então a gente sempre aconselha, porque a gente pode tomar uma medicação, né? Como é que eu vou dizer? Ele diminuir o processo de inflamação, mas não curar, né? E muitas vezes, quando vai procurar o dentista, aquilo já tá mais avançado. Então, temos que ter cuidado nessa questão das medicações. Só a A gente mascara, pode né? dizer, então, Só a mascara. a gente pode dizer então que vale naquele dia só até a espera da consulta. Exatamente. Porque dor ninguém merece passar, né? Sim. Então, tomar a medicação que tem à mão, né? A medicação para dor, normalmente, para amenizar esse sofrimento e procurar o cirurgião dentista o mais rápido possível. Muito bem, agora Obrigada, doutora Juliana. Agora é hora de falar do Salão Renata Hair. Produção da noite, como sempre, cabelo e make. E muito mais você encontra lá. Vamos lá. Cortes, escovas, progressiva, toda a linha de tratamento capilar, embelezamento das unhas, extensão de cílios, make social, make para evento, limpeza de pele, microlabial, design e micro de sobrancelha. Resumindo, tudo que tu precisa num só lugar. @Renata _hair _. Eu também vou me aparecer aqui, ó. Teteias presentes, ó. Camisetinha. Nossos copos aqui, ó. Show de bola. Teteias presentes. Tem uma ampla linha de presentes personalizados, lembrancinhas para aniversários e eventos, brindes corporativos, agora também com adesivos e topos de bolo. Esse só não tá marcado aqui o arroba dela, tu lembra de A cabeça? Teteias, vamos lá, tá aqui em cima, @teteias.presentes. Isso aí. Continuando, tem mais alguma pergunta aí, Pri? Sim, pessoal. Tem ali uma dúvida quanto ao uso do bico nos primeiros meses de vida e essas fases de desenvolvimento. Como é que funciona a orientação de um dentista? Muitas vezes essa pergunta pode ser polêmica, então vamos Pode caminhar ser polêmica, nessa é direção. verdade. Na verdade, assim, eu sou uma que eu não proíbo bico de criança, tá? Inclusive, a minha filha chupou bico quando criança e eu não proíbo. O que a gente orienta? Que tem uma idade específica que deve ser retirado o bico dessa criança, porque ela está em fase de crescimento, então o bico, ele altera a arcada. A gente tem bicos específicos, que a gente chama de bicos ortodônticos, que ele tem uma pontinha um pouquinho mais larga, então tem bicos específicos que a gente orienta, né? E que, chegando ali pela faixa de 2 anos, 3, a gente deve eliminar o bico da criança para que essa alteração, né, em arcada não se evolua para futura, né, o futuro crescimento ósseo dessa criança. Então, o ideal não é proibido, mas que tenha um controle no uso, o formato do bico e quanto antes tirar o bico, melhor. Certo, muito obrigada. Então, vamos lá. Vamos falar de um assunto desagradável. Aftas. Aquelas bolinhas federentas. Fale pra nós por que a gente pega a afta, por que tem gente, crianças às vezes que sai e volta, né, com frequência.
As aftas, na verdade, a gente tem uma série de possibilidades, né? De acontecer. Pode ser por trauma, pode ser problema gástrico, né? Alimentação muito ácida. A gente tem uma série de coisas que pode desenvolver a afta propriamente, né? A gente sabe que é uma coisa bem ruim, porque ela tem um período, ela tem uma duração de mais ou menos uns 15 dias. E a gente tem algumas medicações que amenizam, né, o sofrimento, o desconforto daquela afta, mas é difícil de controlar, de evitar que aconteça. Por quê? Qualquer coisa que a gente, principalmente machucado, assim, a gente for escovar, machucou a boca, aconteceu alguma coisa, a boca tem tem muitas bactérias. Então, é muito comum de inflamar qualquer machucadinho que a gente fizer. Então, a gente, né, nós dentistas, a gente acaba prescrevendo alguma pomada, alguma coisa, para que diminua o desconforto. Mas é difícil de a gente evitar. Desde que, claro, se a gente tem um problema gástrico, né? Tem toda a questão hormonal, que tem mulheres que, quando tem essa alteração hormonal, pode desenvolver afta também. A gente tem que ter um controle de quais são os motivos que tá acontecendo isso, né? Mas são coisas que é bem difícil de a gente evitar, né? E tem essa questão que ela falou das bolinhas, essas que a gente de vez em quando aparece lá na garganta, que dá uma dorzinha. Ele tem um nome bem estranho, que é caseum, né? E como a gente tem na garganta alguns buraquinhos, que a gente chama de cripta, na própria alimentação vai ficando restos alimentares e vai acumulando, né, nessas áreas. A gente diz que para a gente conseguir eliminar, o ideal é fazer bochecho com algumas ervas, alguma coisa que facilite essa remoção. Mas ela, quando tá mais, mais exacerbada, pode dar dor de garganta. Elas não causam nenhum mal, né? Não tem mal nenhum, mas tem esse desconforto, né? Então, a gente acaba orientando fazer um gargarejo, alguma coisa, para conseguir eliminá-las. Legal. Vamos fazer o... Qual o pior caso que a doutora já pegou? Antes de a gente passar para aqui, que eu quero falar do print premiado. Não falamos ainda, porque tivemos nosso probleminha técnico, mas... E vamos, então... teve algum caso, assim, cabuloso, assim, tipo... esse aqui foi meu pior caso, assim, de tratamento que eu tive que pegar, que tive que resolver. Vocês sabem que isso foi uma coisa que, quando surgiu essa questão, eu fiquei pensando muito, assim, qual foi, o que eu vou dizer. Na verdade, assim, eu parei pra pensar que, pra mim, o caso mais, né, é aquele caso que tu tenta e que tu não consegue solucionar. Por exemplo, assim, já aconteceu de eu vou fazer uma cirurgia, a gente programou toda a cirurgia. A gente diz que cirurgia é sempre uma incógnita. A gente tem todo o planejamento, tudo certinho de como é que a gente vai fazer. E daí chega na hora, acontece alguma coisa e não dá pra gente fazer. Já aconteceu de, por exemplo, assim, eu que na minha área, que é a questão, né, de implante, a gente faz o paciente que não tem osso e a gente precisa ganhar osso pra fazer o implante, é tu fazer o processo, o paciente não ganhou osso, então tu não consegue colocar o implante. Então, na verdade, assim, a gente faz todo o processo, mas por algum motivo, por aquele paciente, ou a gente fez o implante por algum motivo que o paciente perdeu o implante, não osso integrou, não formou osso. Não é o comum de acontecer, mas o paciente tem algum problema de saúde, pode acontecer, né? A gente diz que implante pode ter algum problema lá, 5% de chance de não osso integrar. E eu acho que os meus piores casos é quando isso acontece. Quando eu não consegui, eu fiz todo o processo certinho, mas por algum motivo aquilo deu um desvio e daí a gente tem que fazer o processo de novo. Eu posso daí recolocar frustrante para ambos, né? Exatamente. E daí, no caso, já tem todo o formato, tem que, não sei como é que foi, daí já tem toda a arcada pronto para o implante, uma coisa assim,
e tem que trocar tudo daí. Daí a gente tem que... fez o implante, mas o implante não se integrou. Na hora de a gente reabilitar, caiu, perdeu o implante. A gente tem que processar, fazer uma nova cirurgia, observar por que isso aconteceu, né? E refazer o processo cirúrgico. Então, pra mim, esses são os casos piores que eu tenho. E pro paciente também, né? Exatamente, quando não dá certo aquilo que a gente planejou em fazer. Tá, legal. Agora, não tá valendo, gente. Eu só vou explicar como vai valer, porque o pessoal tá ali ansioso. Logo mais, não agora, você vai poder concorrer a uma limpeza com 99% de desconto lá no consultório Odontomed, nosso patrocinador, onde a doutora Juliana, né, tem lá o consultório dela. Você vai poder concorrer a esse kit de higiene com esse voucher super valendo. Vai ser no momento que a gente vai dizer, vou parar aqui bem bonitinha pra foto, vocês vão printar a tela, vão postar e marcar @cantinho da Aline, @podcast do Cantinho, e daí os 10 primeiros que fizerem isso vão concorrer amanhã também em live ao vivo lá da loja a esse kit. Não agora, aguarde mais um pouquinho, que já que a nossa live atrasou, a gente vai estender um pouquinho mais, porque a gente teria que ter falado mais no início, tá bom? Aguenta aí que vem mais informação, que eu tô vendo que tem bastante pergunta, né? Mas não podemos se prorrogar muito, mas vamos tentar responder mais alguém. Ok, confiamos no profissionalismo aí da Juliana, ela vai saber nos responder sim. A Joyce pergunta o seguinte, é sobre os processos de amarelamento dos dentes de leite. Ela diz que os novos estão vindo e também com esse aspecto amarelado. A gente diz que a questão de coloração é muito específico de cada paciente, né? A gente tem uma gama de cores em dentição, mas a gente tem que observar se a criança teve alguma alteração na formação de esmalte. Então, assim, tem crianças que por algum processo de febre, por algum processo na formação da dentição, pode ocasionar manchamentos específicos, né, sobre os esmaltes, então deixando uma cor mais acastanhada, uma cor mais escurecida. Isso deve ser avaliado, né, se é uma coisa muito agressiva, assim, mas em questão de coloração, pode ser um tom mais amarelinho, é porque a dentição é mais... Tem alguns aspectos, tem algumas pessoas que vão ter essa cor um pouco mais escurecida mesmo. A gente hoje tem essa questão de recursos de clareamento, mas tudo tem que ser avaliado para a gente poder dizer se essa coloração é normal ou se é por formação alterada do esmalte. A próxima pergunta vem do perfil... Mas a próxima pergunta tem uma participação super especial, né, Ju? Com certeza, temos pacientes aí. Não, paciente é o que não falta aqui hoje, né, Ju? Mas tem a tua garota propaganda prova viva, porque a gente vai entrar no assunto de aparelhos, né, Ju? Vamos lá. Vem, Bela, a Isabela, mais famosa como Bela, Belinha. Vem cá, Bela, Bela envergonhada, mas pela Ju, ela veio aqui porque ela é prova viva do tratamento do aparelho, né? Que a Ju tem uma equipe que trabalha lá com ela, né? Eu tenho uma equipe. Na parte da ortodontia, eu tenho a doutora Andressa, né? Que faz a parte do aparelho. Um beijão pra ela. Eu tenho a doutora Patrícia, que faz a parte de tratamento de canal. Então a Bela faz acompanhamento, ela já foi minha paciente, eu já atendi a Bela, né, nos momentos que foram necessários, mas a parte de ortodontia ela faz com a doutora Andressa, ela já tá num processo aí de uns 8 meses. 8 meses. Conosco lá. Fala um pouquinho pra nós, Bela, como é que foi a tua experiência, como é que tá sendo a tua experiência essa de colocar o aparelho, como é que foi? Fala no microfone. Ai, eu acho que tá sendo boa, assim. Nos primeiros meses tava sendo meio difícil, mas ultimamente agora eu já tô acostumada e eu vi bastante evolução nos meus dentes e isso eu gostei bastante. Mas eu tô me acostumando.
A gente diz que o aparelho é sempre uma questão de adaptação, né? Porque é um corpo estranho, é mais volume na boca, qualquer coisa que come prende, né? A gente tem toda essa questão, mas e o ideal é fazer essa colocação de aparelhos fixos nessa faixa etária, entre 11 e 12 anos, que a Ótimo. gente tá nessa questão de crescimento, né? A gente tem que ter essa mudança da dentição decídua para permanente, né? E daí a gente já consegue, então, colocar o aparelho fixo, que é o caso da Bela. A gente fica bem feliz que tá sendo uma evolução bem rápida, os dentistas estão indo pro lugar super rápido, né? Tem que ter todo o cuidado. A Bela é muito cuidadosa com o aparelho, não descola bracket. Verdade, né? Só no primeiro mês, uma vez. Uma vez, ela vem todos os meses com todos os brackets direitinho. Ela tá fazendo bem o controle da higienização, escova bem os dentes. Então, isso é muito importante de a gente fazer. E a gente fica super feliz de acompanhar o crescimento e a evolução dessa garotada, né? E a impressão que nos dá, porque a nossa filha mais velha botou com 12 anos, assim, é que quanto mais cedo parece que mais rápido, porque a Bela surpreendeu todos, né? Surpreendeu quem conhece ela e vê ela, e por isso que a gente fala que ela é garota propaganda, porque daí o pessoal vê e, nossa, eu quero levar meu filho. A gente diz que essa faixa etária, assim, porque a Bela tava realmente na transição entre troca de dentição, né? Da parte de dentição permanente da decídua para permanente. Então a gente teve toda aquela questão de saber se a gente ia tirar dente, se daí ia deixar, né? Mas é uma fase de crescimento que é muito fácil de acompanhar e fazer a movimentação que a gente precisa. Então esse é o ideal. A gente diz que o ideal é a gente levar os filhos lá com 7 anos ao dentista, fazer a avaliação. Se precisar, em alguns casos, a gente pode começar com o aparelho móvel, né? Em alguns casos, a gente precisa, né, intervir esqueleticamente, né? A parte de osso. Mas o ideal do aparelho fixo é essa idade e é super rápido a movimentação por causa do crescimento, né? A gente consegue controlar e o organismo aceita super fácil. E no caso, o aparelho resolve qualquer arcada? É mais... A gente diz que tem algumas exceções, assim. Por exemplo, tem pacientes que a gente acaba tendo que fazer extração de dentes, né? Mesmo permanente, para poder acomodar os dentes. Eu brinco que tem pacientes que chegam lá no consultório que eu digo assim: tu tem muito dente para pouca boca, né? A gente tem que dar um jeito aí. Qual é o jeito? Muitas vezes é acabar tirando um dente para poder abrir espaço e alinhar todos os outros, né? Então, começamos aí que a gente acaba tendo que intervir cirurgicamente. Temos as cirurgias ortognáticas, pacientes que teve um crescimento de uma das arcadas muito, né, acentuada, assim, cresceu muito mais a de cima do que a de baixo, por exemplo. A gente pode ter a parte cirúrgica, que é diminuir o tamanho do osso para poder alinhar ou expandir um osso, né, para poder alinhar. Por que a gente diz que o ideal é nessa fase, por exemplo, que a Bela tá? Que a gente não precisa, muitas vezes, intervir cirurgicamente. Quando que a gente vai intervir cirurgicamente? Quando o adulto vem para nós e o osso já cresceu, Sim. já tá em posição e a gente não tem Tem o que mais fazer. Então, a gente tem que intervir cirurgicamente. Por isso, né, quanto antes a gente conseguir ter esse controle, melhor. Belinha, agradecemos a tua presença, Obrigada. mas está já... Já tá liberado. liberada. Agora a gente podia... O que a gente passa aqui? O siso? Siso? Por que o siso incomoda tanto? Na verdade, assim, o siso, ele está localizado numa área já bem difícil de fazer higienização, né? Ele já vai erupcionar lá com seus 16, 18 anos. Hoje a gente tem erupção desses dentes já um pouco mais precoce. Tem uma variação, né? Tem pacientes que não estão desenvolvendo, que não estão tendo sisos.
Eu, por exemplo, foi uma que eu tive os sisos inferiores e não tive meus sisos superiores. Então, hoje está acontecendo uma mutação, muitos pacientes acabam não tendo, né? Mas a localização deles é bem difícil, então é uma área que é difícil de higienizar, e acaba proliferando muitas bactérias nessa região. E a gente pode desenvolver a pericoronarite, que é uma inflamação nesse tecido que recobre os dentes, né? Então, é muito comum disso acontecer. Siso é uma incógnita, ele pode vir numa posição bem certinha, mas ele pode vir numa posição fora, né, no lugar. Ele pode vir deitado, ele pode vir inclinado, e na hora de erupcionar, de nascer, ele vai empurrar os dentes, né, vai movimentar. Eu tenho paciente que chega, que fez movimentação ortodôntica na infância, né, terminou lá com uns 16, 18 anos, terminou a colocação do aparelho, e que quando vai nascer o dente, ele começa a empurrar os dentes permanentes, porque ele quer espaço para nascer. Normalmente o siso não tem, então ele vai apertar os dentes, onde vai dar dor, exatamente, onde vai dar dor, vai incomodar. Siso só dá dor de Então, cabeça. a gente diz que deve ser controlado. Nos casos que não interferir, a gente deixa eles, mas no caso que eles estão fora de posição, é difícil de higienizar, paciente que vem com essa inflamação recorrente nesse tecido, a gente aconselha remover eles, né, para que diminua esse desconforto. Então, vamos deixar o doutor tomar uma aguinha? Vamos Vamos lá. falar aqui dos nossos patrocinadores, mais 2 patrocinadores. Temos aqui a Ligou Locadora. Lá você encontra uma frota enorme de veículos para locação. Você, pessoa física ou jurídica, pode optar por planos diários, semanal, mensal e anual. Além de uma grande variedade de veículos de passeio, a Ligou também conta com veículos utilitários de cargas. Se você ainda não segue eles lá, segue lá, @ligoulocadora. E vamos falar de La Chica Bronze. Eu sou suspeita, olha só, eu já passei por lá hoje, frequento há mais de 2 anos, e lá o estúdio fica no bairro Matias Velho, um espaço lindo e aconchegante que a Lu montou lá para receber você, tá? Com toda a privacidade para te se sentir lá confortável, bem acolhida. E tu pode seguir o trabalho da Lu através do perfil @estúdio_lachica_bronze. O perfil do estúdio é privado apenas para as meninas, tá bom? Vamos com mais alguma coisinha de interação, com o que nós temos aí? Antes de nós começar indo pro final, já Vamos aqui rapidinho. Tem Pulseiras da Gabi, perguntou o seguinte: qual a diferença entre a faceta e lente de contato dental? Qual é mais indicado para cada caso, enfim? Na verdade, a faceta, ela envolve um desgaste, né? Uma espessura de material um pouquinho diferente. A lente de contato, ela é mais fina. é mais chique? Ela é mais chique. Aline, né? Vem a Aline falando. Na verdade, assim, a lente de contato foi desenvolvida para casos, assim, mais estéticos. Por exemplo, paciente que quer modificar coloração dos dentes, que quer aumentar um pouquinho o volume, né? Foi desenvolvido, então, essas lentes de contato, que elas são minimamente invasivas. Em alguns casos, por exemplo, de porcelana, a gente tem que fazer um desgaste, mas é um desgaste pequeno, Sim. né? E ela vai fazer essa questão mais estética. As facetas envolve já um pouquinho mais casos de pacientes que tem um pouquinho mais que já teve um pouquinho mais de destruição dentária, elas são um pouquinho mais espessa, ou pacientes que têm os dentes mais escurecidos, que querem clarear. A paciente fez tratamento de canal, mas aquele dente ficou escuro. A gente vai fazer uma faceta para poder esconder aquele dente mais escurecido e não a lente de contato. Então, tudo tem que ser avaliado. É mais ou menos a mesma coisa, mas o que diferencia é a espessura do material e a técnica, o quanto a gente vai desgastar de estrutura dentária, né? É por isso que eu tenho que ir no consultório, não adianta, Com né? certeza, a gente vai avaliar. Não sempre. adianta- Volta pro mesmo assunto, não faz a adianta tua chegar ali avaliação. procurar pela internet ali, Não. é isso que eu quero.
Não, a gente avalia. Claro que eu tenho pacientes, por exemplo, que eu fiz facetas, que a gente fala em facetas de resina, que é aquelas facetas que a gente faz direto no consultório, né? A gente tem essa possibilidade. Paciente que chega lá pra mim e diz assim, eu quero as facetas, eu quero melhorar cor dos meus dentes e eu quero esta cor, né? Procurou lá na internet e diz assim, eu quero aquela cor bem branca. Me mostra, a gente vai sentar, vai planejar, eu vou mostrar como é que vai ficar pra gente fazer as facetas em resina. A gente pode fazer facetas em porcelana. Qual é a diferença? Uma vai desgastar mais rápido, vai mudar um pouco mais de cor mais rápido. A porcelana não desgasta, não muda de cor, mas a gente tem essa questão que na porcelana a gente tem que asperizar, a gente tem que modificar um pouquinho a estrutura do dente, coisa que na faceta em resina a gente não precisa desgastar dente propriamente, né? Então a gente pode modificar a estética do paciente de uma forma muito rápida. Eu tenho paciente que chega lá no consultório, em uma sessão, em uma manhã, sai com um sorriso transformado. Entendi. Beleza. Então, vamos aqui. Fala para nós um pouquinho sobre os implantes, quais as modalidades, tipo assim, a resistência e como é que se deve cuidar. Essa pergunta não pode passar, porque é a tua, né? É a minha área. Essa aí área. Na verdade, assim, a gente diz que implante, ele teoricamente, ele é que nem dente. Ele deve ser feito as limpezas periódicas, né? Indiferente de que tipo de prótese que a gente vai fazer sobre esse implante, ele vai lá na estrutura de osso e a gente tem que ter cuidado. Porque implante, ele é exatamente que nem dente. Eu posso ter uma inflamação ao redor, em vez de eu ter a periodontite, eu tenho a periimplantite, que é a inflamação ao redor desse implante, o paciente pode vir a perder implante da mesma forma que dente. Nossa, tá? não imaginava isso. Então, assim, a gente pode ter a mesma inflamação. Por isso que a gente diz que o ideal é sempre fazer as limpezas periódicas, mesmo pacientes que fez implante. A gente tem implantes assim, para reabilitar um dente, para reabilitar a arcada inteira, o que vai modificar é o tipo de prótese que a gente vai fazer sobre esse implante, né? Temos próteses fixas, temos próteses móveis. Pacientes, por exemplo, que não tem nenhum dente, a gente pode fazer uma prótese que a gente chama tipo protocolo, distribui 4, 5 implantes nessa arcada e vai fixar todos os dentes em cima desses implantes. O paciente vai voltar a comer, vai voltar a mastigar e ele não vai remover essa prótese, né, para higienizar em casa. Ele tem técnicas para fazer a higienização, mas ele tem que vir ao dentista lá a cada 8 meses para remover a prótese e fazer essa limpeza. Uma limpeza mais profunda. Assim. Exatamente, a gente remove toda a prótese e faz a limpeza para não acontecer essa questão das inflamações. Então, temos uma gama de possibilidades de prótese. É isso que vai modificar. Todo implante a gente chama de implante osso integrado, ele vai no osso, vai formar o osso ao redor desse implante e ele vai ficar preso, né? Eu brinco com meus pacientes que implante, ele basicamente, para o paciente entender, ele é que nem parafuso na madeira. Ele tem que estar firme, ele tem que estar preso ali. Então, a gente não pode ter inflamação que possa vir deixar ele frouxo, né? Ele tem que ficar bem firme para a gente poder fazer o processo e ver essa questão de que tipo de prótese que a gente vai reabilitar esse paciente. Deve ter muita gente que deveria pensar, que nem eu pensava, né? Botei implante, resolvi meu problema, tô feito, não me incomodo mais com dente. Só dou uma enxaguada ali e deu. Gente, eu tenho certeza, eu acho. A grande maioria chega pra nós e eu tenho pacientes. Na verdade, assim, ó, Tem que explicar. é Vamos lá. engraçado porque a gente diz, o paciente, eu digo que depois que eu fiz implante, os pacientes somem. Nunca mais querem me ver. E Mas, não é na assim. verdade, paciente que fez implante é um casamento comigo. Ele, a cada tempo, ele tem que vir pra gente fazer as limpezas, verificar como é que tá a prótese, se a prótese não afrouxou, se a gente tem uma série de possibilidades que a gente tem que levar em consideração e avaliar esse implante. Então, assim, implante é um casamento. É a mesma coisa que paciente que tem, por exemplo, problema periodontal. Nunca vai poder ter, porque problema periodontal é uma doença.
Que tu estabiliza. não é? Exatamente, a gente estabiliza, mas nunca vai deixar de ter. Então, a gente tem que ter os controles para que não tenha evolução. O implante, depois que a gente fez, a gente tem que ter os controles para que a gente mantenha a saúde dele e eles fiquem ali por tempo indeterminado. A gente diz que o implante, ele não tem vida útil. O que tem vida útil é a prótese que está em cima dele. Então, eu fiz o implante, se eu cuidei dele, eu vou morrer com meus implantes. A prótese já não. Ela vai desgastar, ela pode quebrar e a gente pode trocar as próteses sobre esses implantes, né? Mas eles vão se manter com saúde sem tempo determinado aí. Se dá tempo ainda rapidamente pra gente falar sobre dor de dente. Existe remédio caseiro para aliviar até ir ao dentista? Alguns, né, especialistas de internet aí Eu achei que não podia deixar de fora aqui. dizem que tem alguns recursos. A gente sabe que alguns estudos falam que o cravo é uma medicação que ele tem o eugenol, que é um produto que a gente usa na odontologia e ele ameniza, ele alivia um pouco a dor, né? Então a gente diz assim, paciente que tem o costume de mastigar cravo acaba tendo menos dor, né? Tem alguns outros que dizem assim, alho. Tem uma série de pacientes aí que diz que fizeram uma gama de coisas, né, para amenizar, mas a gente sabe que tem alguns, né, produtos naturais aí que amenizam mesmo, que ajudam a amenizar. Mas eu sempre digo, quando o dente começou a doer, é porque a gente tem uma causa, né? A medicação, ela vai ser paliativa. Eu vou diminuir a dor, mas eu não vou solucionar. Então, tem que ir lá pra gente ver. É uma cárie que tá me ocasionando dor? É o problema periodontal? É uma inflamação? O que tá acontecendo essa dor, né? Então, a gente ameniza com alguns recursos, mas a gente tem que fazer essa questão. Tudo tem a visita ao dentista. Exatamente. E voltamos nós para a visita ao dentista para fazer a avaliação. Agora chegou a hora tão esperada. É o seguinte, assim que eu fazia a pose para foto, printa a tela, vai ali nos teus stories, marca @podcast do Cantinho, Cantinho da Aline, né? Vocês já estão seguindo a gente aí. E joga o teu stories. Os 10 primeiros amanhã vão concorrer numa live ao vivo a esse kit que eu já vou fazer a pose. 90%, 99% de desconto numa limpeza. Saia R$1, né, Márcio? Nas minhas contas é isso aí. Eu não quero dizer nada, mas eu já tô dizendo porque eu sou muito boazinha, né, gente? Então, prepara. Deixa eu ver se eu tô bonita. Tá sempre prepara bonita. o print. Prepara o print. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E a gente consegue, fique tranquilo, que a gente consegue ver bem exatamente a ordem das menções, tá? E os 10 primeiros vão concorrer. Gente, a gente tá muito feliz com essa conversa, né, Márcio? Bem legal. Cheio de conteúdo. Cheio de coisas assim que a gente acha que Dica importante. não tinha nem ideia. A gente vai no dentista, vamos só escovar os dentes que tá bom. Mas não é tão Não simples bem assim, né? É primordial escovar os dentes, mas não é só isso. Mais uma terça, mais um podcast do Cantinho. Contamos com vocês semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-canal. Nesse mesmo canal. Queremos agradecer, Ju, mais uma vez, muito obrigado, tá? Eu Muito que obrigado agradeço. por tudo, pelo trabalho que tu faz aí com o pessoal que segue a gente. Realmente é só feedback te elogiando, não é assim, seguir a tua indicação, não. É texto. Eu tenho texto, uma hora eu vou te mandar um dossiê com os depoimentos que eu recebo. Nós né? já pensamos em fazer um reel só dos Só agradecimentos. com os agradecimentos. É um trabalho sensacional. Eu te indico, vou fazer o jabazinho aqui pra ela, porque ela é a nossa patrocinadora, além de nossa convidada, né? Marque tua avaliação sem compromisso na Odontomed e não deixe mais pra depois o tratamento lá que tu tá precisando pra agora. Eu te garanto que vai sair bem abaixo do que tu tá pensando aí na tua cabeça, tá? Porque é muita gente faceiro lá quando faz orçamento com a Ju, que entra no bolso, tá? Vamos falar rapidinho agora Bora, aqui pra vai. encerrar, que nós já estamos ali, ó.
Pulando o muro já. Vai, eu já falei da Odontomed, acabei Tá, de falar. Passa Odontomed. pro próximo. Temos aqui a Lep Brand, Uhum. La Chica Bronze, VIP Story, Ligou Locadora, Mecânica VLC, RN Atacado, Renata e Nicole Fotografia, Tetéias Presentes, Renata Hair. Produção. Produção. E o estúdio, muito obrigada, Alex, por mais uma noite, tá? Gente, muito obrigado, muito obrigada. Obrigadão a Continue todos. nos assistindo, continue compartilhando, curtindo nossos rios e vai vir muito rios bons aí com as dicas da Juliana. Beijo, boa Beijo, noite. pessoal. Boa noite. Tchau. Tchau. Até terça que vem. Estaremos assistindo. Ah, eu sei que tu assiste.